Bíblica do inferno, um assunto que não são todos que apreciam ou gostam de ouvir sobre o inferno, mas é uma realidade. Nós já ouvimos a respeito do que o Senhor Jesus disse em relação aos dois caminhos, às duas eternidades. E não só Jesus, mas a Bíblia como um todo, quando nós lemos sobre este assunto, nós entendemos que existe apenas dois caminhos, consequentemente dois destinos. Não existe um intermediário aí, não é? Mas nós queremos pensar com os irmãos neste texto sagrado, quando, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele faz menção aqui, a respeito dos que já dormem em Cristo. Ele inicia dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, ou já dormem, para que não entristeçais os vossos corações como os demais que não têm esperança. Às vezes nós acostumamos, sempre nos cultos fúnebres, fazemos parte, tomamos esta leitura, costumamos ler esse texto sagrado. Já é costume, quase todos os cultos fúnebres que a gente vai, há alguém que lê isso aqui. E é uma grande realidade. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui a epígrafe desse assunto, fala a respeito da ressurreição e a vinda de Cristo. O Senhor Jesus, ele foi enfático quando ele descreve os dois caminhos, não é? Ele inicia falando da porta estreita, caminho apertado, que conduz à vida, e poucos há que a encontram. Também o Senhor Jesus fez menção de uma porta larga, de um caminho espaçoso, mas que conduz à perdição eterna. Aí está diante de nós os dois caminhos, e a escolha é pessoal, é individual. A escolha é minha, a escolha é sua, não é? Se escolhermos adentrar pela porta estreita, andar neste caminho apertado, Jesus disse que nós vamos alcançar a vida, uma eternidade de paz, de gozo, de salvação. Mas é opcional. Está diante de nós uma porta larga, um caminho espaçoso, e o Senhor Jesus disse assim: poucos são os que a encontrem. Porém, quando ele faz menção do caminho, da porta larga e caminho espaçoso, ele diz que muitos são os que entram por ela. Então nós precisamos avaliar, tomar cuidado e permanecer neste caminho apertado que vai nos conduzir ao céu. Mas aqui Paulo, ele fala a respeito dos que já dormem, dos que morreram em Cristo. E Paulo escreve à igreja de Tessalônica, era para animar os irmãos, dizendo: olha, não está tudo perdido, a morte não é o fim. Ele disse: até porque vocês têm uma esperança, e a nossa esperança é Cristo, não é? Eu disse: para que não entristeçais o vosso coração, como os demais que não têm esperança. A igreja tem uma esperança, a igreja sabe para onde está indo. Glória a Deus. Você sabe para onde está indo? Sabe qual é o teu destino? Nosso destino é o céu. Glória a Deus. No verso 14 ele continua: olha, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E nós cremos
que ele morreu, ressuscitou, está à destra do Pai, intercede por nós. E ele diz: dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Aqui Paulo fala da ressurreição. Aqui Paulo está dizendo que na vinda de Jesus, alguém vai estar com vida. Eu quero estar com vida para o arrebatamento. Mas se ele me chamar para a eternidade, o importante é que eu esteja preparado. Porque no dia que ele voltar, a Bíblia está dizendo aqui, os vivos não precederão os que dormem. Agora veja bem o verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Isso aqui é importante. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, ou que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Que maravilha! Então, se morrermos antes que Ele venha, se morrermos salvos, veja bem, verso 16: Ele descerá com voz, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Morremos salvos, nós vamos ouvir o alarido, nós vamos ouvir a voz do arcanjo, nós vamos ouvir o soar da trombeta de Deus. O que vai acontecer? Os mortos ressuscitarão nesse corpo glorificado, um corpo não mais sujeito ao pecado. E enquanto os mortos estão ali ressuscitando, diz a palavra de Deus que nós, os vivos, seremos arrebatados e juntos encontraremos o Senhor nos ares. Não vale um glória a Deus? Uma maravilha. Mas eu estava lendo a palavra de Deus, estudando, e deparei com a carta de Paulo aos Coríntios. Se os irmãos quiserem, dá de colocar aí, Joãozinho? Coloque aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 19. O apóstolo diz assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Aí pode surgir um pensamento ou um questionamento. Aqui a palavra de Deus, ela está dizendo que o Senhor Jesus, veja bem, verso 20: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Alguém pode perguntar assim: mas pastor, ele não foi o primeiro que ressuscitou, de fato, não é? Alguém pode questionar dizendo o seguinte: e a ressurreição do filho da viúva de Naim? Não foi antes de Jesus? E a ressurreição da filha de Jairo? Não foi antes de Jesus? Foi um milagre que ele operou. E a ressurreição de Lázaro? Não foi antes? Foi Jesus que esteve lá no capítulo 11 do Evangelho de João. Quando Maria e Marta chegou, questionou, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus: fique tranquilo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Maria diz: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. Os irmãos conhecem esse texto. Jesus pergunta: onde colocaram? Levaram Jesus ao sepulcro?
tinha uma pedra colocada no sepulcro. Jesus olhou, vendo ali os judeus chorando, o povo chorando. A Bíblia diz que Jesus chorou, e alguém questionou: não poderia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que esse não morresse? Mas Jesus, conhecendo o coração daquele povo, Jesus faz uma oração ao Pai, dizendo: Senhor, eu sei que sempre me ouves, mas para que esse povo creia que tu me enviaste. Aí ele vai lá, já tinha tirado a pedra, né? Disse: Lázaro, sai para fora. Alguém disse que ele gritou, que ele bradou. Não, a voz do Senhor é poderosa. Não é o tom, a altura da voz que vai fazer o milagre. Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu, ressuscitou. Mas quando aqui a palavra está dizendo que ele é a primícia dos que dormem, alguém questiona: mas e esses que morreram? Há uma explicação. Lázaro morreu, ressuscitou, mas ele morreu de novo. O filho da viúva de Naim morreu, ressuscitou, mas ele morreu de novo. A filha de Jairo, ela morreu. Jesus foi lá, operou o milagre, ela ressuscitou. Mas o nosso mestre foi diferente. Ele morreu, ele ressuscitou e está vivo para todos sempre. A ele glória, a ele louvor, a ele adoração. Veja a diferença. Então é por isso que a palavra está dizendo: ele é a primícia dos que dormem. Ele morreu, ressuscitou e está vivo para toda a eternidade. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então é maravilhoso, irmãos, quando nós paramos para meditar na poderosa palavra de Deus. Que isso? Muito bem. Quando nós paramos aqui, irmãos, no verso 16, nós vemos aqui 4 fatos importantes que vai acontecer. Veja bem: porque o mesmo Senhor descerá do céu. É Jesus que vai descer, né? A palavra de Deus está falando aqui, fazendo uma afirmação, que ele descerá do céu. Qual será o primeiro fato importante que acontecerá aqui? Ele vai descer com alarido. O que é isso, né? Veja bem, o Senhor descerá do céu com alarido. O alarido é definido com um forte brado, um grande grito, uma grande voz que partirá do Senhor. Então, quando a Bíblia está dizendo: olha, ele vai descer com alarido, com um grande grito, com a voz forte, com um grande brado, e isso partirá dele mesmo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Veja Apocalipse 1:10. Olha o que João ouviu. Coloca aí, Joãozinho. Você deve colocar nessa aqui também, para mim. Colocou? Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Quem encontrou, leia para mim. Ah, conseguiu, olha ela bem. Olha ali o que está escrito: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Olha o que João ouviu: e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Em uma outra tradução diz como de alarido. Coloca aí Apocalipse 11, versículo 15. 11, 15. Olha lá. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, e dizia: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo,
e ele reinará para todos sempre, não é? Então o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes. E aqui está dizendo: o Senhor descerá com alarido. Segundo, o Senhor descerá com voz de arcanjo. Segundo fato, voz de arcanjo. A Bíblia, nós encontramos na Bíblia, irmãos, referências sobre o arcanjo Miguel. Alguns historiadores e outras traduções por aí, elas falam de 7 arcanjos, mas na verdade a Bíblia menciona o arcanjo Miguel. Aí alguém fala de Gabriel, alguém fala de Rafael, mas o certo é, lá em Daniel, vamos ver Daniel capítulo 1, capítulo 12, verso 1. Daniel faz referência a Miguel. Daniel capítulo 12, coloca por favor. Diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia tal nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro da vida. Aí Daniel vai dizer: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. O que a Bíblia está fazendo menção no versículo 2? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. É o que está dizendo Paulo. Paulo dizendo: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, porque os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão. Só que antes dessa ressurreição acontecerá aqui, vai cumprir esse versículo. O Senhor vai descer com alarido, com a voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Muito bem. Ao som da trombeta. A trombeta aparece nas escrituras como sonido de alerta, como aviso, como peleja, como guerra, como convocação ou ajuntamento dos soldados. Nós temos aí lá a referência bíblica, lá em Êxodo 19, verso 16, diz assim: a descida de Deus foi precedida de forte clamor de trombeta que fez tremer o arraial. Veja bem, foi quando Deus lá no monte, Deus desceu no monte, quando Moisés convoca o povo ali, Deus desceu no monte com a voz, ao som de trombeta. Diz que a descida de Deus, ela foi precedida de um forte clamor de trombeta, que fez o quê? A terra tremeu. E os irmãos podem imaginar o que acontecerá no dia do arrebatamento da igreja, quando o Senhor descer com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Será uma maravilha para os salvos. Então, ao som da trombeta de Deus, do alarido e da voz do arcanjo, os mortos vão ressuscitar. Ressuscitam num corpo glorificado. Abra sua Bíblia para a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 51. E isso aqui, irmãos, está prestes a acontecer. Quem crê no arrebatamento aí pode dar uma glória para Jesus.
Existem pessoas que não estão mais crendo no arrebatamento. Existem pregadores que não crêem mais no arrebatamento da igreja. Não estão crendo. Existe em países aí fora que já estão preparando literaturas como se salvar após o arrebatamento da igreja. Mas a promessa para a igreja é agora: dispensação da graça. Cristo está às portas para arrebatar o seu povo. Nós precisamos estar preparados, precisamos estar crendo na palavra, vivendo a palavra, alimentando da palavra, guardando a palavra no coração, para que naquele dia nós possamos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Veja bem, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 51 a seguir, diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. É o que Paulo está dizendo na carta aos Tessalonicenses. Ele diz lá que os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, mas os que estivermos vivos serão transformados. E aqui ele diz: aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aí o gordinho emagrece, o magrinho engorda, o grande vai diminuir, o pequeno cresce, porque a Bíblia diz que ainda não nos é manifesto o que havemos de ser, mas o certo é, João escrevendo, ele diz que nós o veremos e seremos semelhantes a Ele. Às vezes hoje você não queria esse corpinho que você tem, quem sabe o tamanho que você tem, o cabelo, não importa. Mas o certo é que naquele dia nós seremos transformados. Veja bem o verso 52. Quanto tempo vai durar esse processo de transformação? 1 ano, 1 mês, 10 dias? Quantos dias? Ele diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Que glória, que maravilha, né, irmãos? Veja bem, o apóstolo Paulo dizendo aqui que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. O camarada morreu leproso, morreu de câncer, morreu sei lá que jeito, mas ele vai ressuscitar transformado, um corpo não mais sujeito ao pecado, não mais sujeito à morte, corpo incorruptível. Aí ele diz: e nós, os que estivermos vivos, nós seremos transformados, e o importante, subiremos a estar com o Senhor Jesus nos ares. Verso 53 diz assim: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Aí Paulo diz no verso 54: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus, que maravilha, né? Nós podermos estudar a palavra de Deus, é coisa maravilhosa. Glória a Deus. A vinda do Senhor Jesus, ela será precedida de forte clamor de trombeta. Vamos ver Mateus 24, 30 e 31. Glória ao nome do Senhor. E interessante, irmãos, dizer que esse barulho só os salvos ouvirão. Só os salvos vão ouvir.
Ele virá secretamente. Os salvos, os que hão de subir no arrebatamento, eles vão ouvir o alarido, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, mas os ímpios não ouvirão. Ele virá secretamente para buscar a sua noiva. Veja aí, vamos ver 24 de São Mateus, 30 ao 31. Glória a Deus. Imagine você dormir essa noite, quem sabe lá pela meia-noite, 1h da manhã, você poder ouvir o alarido, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, Deus te chamando para ir habitar na eternidade com Ele. Isso é uma glória, irmãos. Glória a Deus. Tem gente que está preso aí nas coisas desta vida. Não, eu quero que isso concretize na minha vida ainda, eu quero realizar. Nada, irmãos. Podemos ter os melhores sonhos, os melhores projetos, mas se a trombeta de Deus soar hoje, convidando os salvos para o arrebatamento, daremos um adeus a este mundo e vamos estar com o Senhor Jesus na glória. Muito bem, 24 de São Mateus, verso 30 a seguir. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e enviará os seus anjos com rijos clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Glória ao nome do Senhor. Então haverá um barulho de glória, de trombeta, mas só os salvos ouvirão. Jesus virá secretamente para arrebatar a igreja. Agora sim, depois do arrebatamento, vai desaparecer um povo, e as nações entram em desespero, em angústia, porque vai iniciar o período chamado período da grande tribulação, divididos em duas partes. Primeiros 3 anos e meio, uma falsa paz, aparecerá o anticristo e vai conseguir introduzir no mundo uma falsa paz. Israel fará uma aliança com o anticristo. Será uma semana de 7 anos. No meio da semana, 3 anos e meio, Israel vai ver que ele foi enganado, iludido. Ele quebra a aliança com o anticristo, e aí inicia a segunda parte da grande tribulação. Posteriormente nós vamos estar falando sobre o período da grande tribulação. Vamos pensar com os irmãos aqui o que acontecerá com a igreja após o arrebatamento, e o que acontecerá na terra após o arrebatamento da igreja. Então, meus amados irmãos, naquele dia, os salvos que morreram em Cristo, os salvos que estarão vivos, eles ouvirão a voz do arcanjo, o alarido e o som da trombeta de Deus. Para o mundo será uma surpresa. A palavra de Deus, ela nos diz no Novo Testamento 318 vezes sobre o arrebatamento da igreja. Então não é um conto de fada, de carochinha, não. É uma realidade. E eu preciso estar lá. Você precisa estar presente. Glória a Deus. Quem sabe você ou eu podemos morrer ainda hoje, mas que possamos morrer guardando no coração esta promessa, porque naquele dia nós vamos ouvir a voz do Senhor e nós vamos sair do túmulo. Glória a Deus. Nós vamos ressuscitar em um corpo transformado, glorificado, enquanto os vivos serão transformados aqui e juntos para o céu. Glória ao nome do Senhor. Quarto fato importante
dentro do versículo 16, aí sim acontece o arrebatamento, a ressurreição dos mortos em Cristo. O arrebatamento dos salvos se dará por etapas. Veja bem, primeiro, os mortos ressuscitam. Segundo, seremos transformados e juntos subiremos ao encontro do Senhor. 1 Coríntios 15, 53, nós já lemos. 1 Coríntios 15, 42 e 44. E 1 Coríntios capítulo 15, abra aí, coloca aí, Joãozinho, por favor. 1 Coríntios 15, 20 ao 23. Veja bem, diz ali, ó: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, a primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 23. Tem o 23 aí? Mas cada um por sua ordem, Cristo a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, são fatos importantes que irão acontecer momentos antes do arrebatamento da igreja. O Senhor mesmo dará esta voz de comando, né? Ele mesmo, o mesmo Senhor, descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e ao som da trombeta de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela menciona, como eu já disse, 318 vezes no Novo Testamento, que o Senhor Jesus, ele virá para buscar a sua igreja. Como já disse, duas fases distintas. Primeira fase, ressurreição. Naquele momento, os vivos que estão em Cristo serão transformados e juntos subirão. Como já disse, os salvos ouvirão, mas para o mundo será uma surpresa, ele virá secretamente. Glória a Deus. Vamos ler Mateus capítulo 24, verso 39. São Mateus 24, 39. Diz assim, olha, vamos ler o 38. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A igreja vai ouvir o alarido, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, mas o mundo vai ficar tal qual a geração antediluviana. Noé estava dizendo, olha, se prepare, construindo a arca, Deus vai mandar um dilúvio sobre a terra. E o povo criticava e zombava de Noé. Está velho, está caduco, mas aconteceu. E está dizendo aqui a palavra, ó. Coloca o versículo anterior, 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Eu pergunto, hoje é diferente? Estão pregando, estão dizendo que Jesus vem, estão pregando a santificação, uma vida de santidade, uma vida de pureza, mas estão fazendo o que querem, agindo da forma que pensam, dizendo, não, isso
Jesus não vem não, Ele vem, irmãos. E muitos serão surpreendidos. A palavra está dizendo aqui que eles não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. E aqui a palavra diz: assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, nós precisamos estar preparados, atentos, porque Ele virá. Querendo eu ou não, Jesus vem. Querendo você ou não, Ele voltará para buscar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados, não é? Glória a Deus. Na segunda fase, aí Ele virá para Israel. A igreja subiu, na segunda fase da sua vinda, Ele virá para Israel, conforme Romanos 11, 25 a 29. Aí Ele virá publicamente. Quando Ele vier para Israel, Ele virá publicamente. Aí a Bíblia diz assim: todo olho o verá. Coloca Apocalipse 1:7. Colocou aí? Olha, vai. Isso aqui já quando Ele virá para Israel, irmãos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aqui já está falando da segunda fase da sua vinda. E o que vai acontecer? Glória a Deus. A Bíblia diz que Ele tomará vingança contra os rebeldes. Apocalipse, capítulo 19, 11 ao 21. Coloca aí, por favor. Na segunda fase, Ele tomará vingança contra os rebeldes. Apocalipse 19, 11 a 21. Glória a Deus. E viu o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão Ele mesmo. 14. E seguiram-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de um linho fino, branco e puro. 15 para encerrar. E da sua boca saía uma espada aguda, uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, na segunda vinda, na segunda fase da sua vinda, quando Ele virá para Israel, Ele tomará vingança contra os rebeldes, e acontecerá isso aí, né? Aí será estabelecido um governo teocrático, que é o governo divino, e deixaremos para adentrar nesses assuntos numa próxima terça-feira. Nós queremos pensar com os irmãos nesse assunto. Pulamos uma parte sobre os sinais da vinda de Jesus, que são muitos, que os irmãos já são conhecedores, mas poderemos ainda hoje pontuar aqui pelo menos 3 propósitos do arrebatamento. 3 propósitos. Primeiro propósito: livrar a igreja da grande tribulação. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, versículo 11. Segundo propósito: recompensar a igreja de Cristo. Glória a Deus, haverá uma recompensa para a igreja. Por isso que Jesus disse assim: aquele que for fiel até a morte, aí o Senhor Jesus dar-te a coroa da vida. Aquele que for fiel até a morte terá lugar no reino do meu Pai. E ele vai pontuando, né? Então o Senhor Jesus, nessa segunda fase, aqui um dos propósitos do arrebatamento da igreja é a recompensa, para recompensar a igreja de Cristo. Jesus diz: eis que venho sem demora.
O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então vale a pena sofrer aqui. Vale a pena lutarmos aqui, batalharmos, nos esforçarmos para pautar a nossa vida pela palavra de Deus, que daqui a pouquinho Jesus vem para nos livrar da grande tribulação, para recompensar a igreja, e em terceiro lugar, conforme Apocalipse 19, versículo 7, o terceiro propósito do arrebatamento da igreja é para promover o casamento de Cristo, ou da igreja, e o Cordeiro. É o terceiro propósito do arrebatamento da igreja. A Bíblia, ela nos fala que a igreja ela é a noiva do Cordeiro. Então, naquele dia será feito o casamento de Cristo com a sua noiva, a igreja do Senhor. Então, meus amados irmãos, estaremos aqui demos início à introdução nesse assunto, e nós queremos, em algumas terças-feiras, estar pensando com os irmãos nesse assunto sobre o arrebatamento da igreja, o que será o pós-arrebatamento, como estará a igreja e como estará a terra após o arrebatamento da igreja. O primeiro grande evento que acontecerá na terra será o período da grande tribulação. O primeiro grande evento que acontecerá nos céus com a igreja arrebatada será a grande festa chamada as bodas do Cordeiro, que nós servimos a Santa Ceia, né? Um culto maravilhoso, um culto especial, culto cheio de muita presença de Deus. Parece que o céu fica mais perto de nós. Tem hora que a gente parece que subiu e o céu desceu. É uma maravilha. Agora imagine os irmãos, após o arrebatamento da igreja, a igreja vai estar nos ares com o Senhor em uma festa que vai durar 7 anos. 7 anos. Quem vai servir? O próprio Jesus. Você já pôde imaginar o tamanho da glória que será? Que maravilha! Que coisa maravilhosa! Bem escreveu o compositor, eu não me lembro o nome do compositor. Ele escreveu um hino que no coro diz assim: céu, lindo céu, céu, lindo céu. Os irmãos conhecem esse hino? Há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu vou para o céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Imagine a igreja subindo, cantando um louvor como este, uma voz de coro, todos os salvos de todas as épocas, subindo ao encontro do Senhor. Céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Uma maravilha, irmãos. Que Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos.